Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? A gente só vai esperar o pessoal sair, e nós vamos orar, para iniciar o nosso estudo, e que seja bênção, na vida de todos, Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por essa manhã, por esse dia tão especial. Que o Senhor continue falando ao nosso coração, Pai, e à nossa vida. Hoje um dia de ceia, dia de alegria também para todos nós, Senhor, onde celebramos e relembramos a morte de Jesus em nosso favor. Muito obrigado, Senhor. Que o Teu Espírito nos conduza em cada classe nesta manhã, falando aos nossos corações em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, Estou sentindo até falta do Augusto, não sou acostumado, às vezes pregando aí, mas ele não precisa estar aqui mesmo não. Irmãos, a gente está num congresso do coral, amém? E como já foi mencionado aqui, a gente está muito feliz. Ontem foi um dia muito marcante, e eu estava ontem aqui olhando, e relembrando, falei, meu Deus, que base que a gente está procurando preservar. Então, a gente parabeniza ao nosso maestro, a todo o coral, todos os irmãos aí, integrantes do coral, que estão fazendo essa programação tão especial e se apresentaram ontem tão bem, para a glória de Deus. E essa base, irmãos, coral, porque ontem nós vimos aqui, irmãos, assembleianos, se tiver algum que eu não cite, mas bem, participando. E essa é uma base da igreja. Eu estava comigo, pensando algo tão especial que nos une através do louvor. E o próprio maestro citou, que o Senhor, o nosso Deus, citando Salmos, Ele habita no meio dos louvores. Então, é algo muito especial, muito marcante. Une as igrejas e traz uma base para nós. Eu faço essa reflexão, irmãos, com todo mundo. Como semana passada também citei a questão da escola bíblica dominical, e ao término eu estava conversando ontem do culto com a Adriana, com o Aires e com outros irmãos, e falando como isso é importante para a nossa vida. Porque a igreja, no momento que vive, irmãos, já se deixa de lado. Qualquer tipo de grupo semelhante a coral, escola bíblica dominical, algumas igrejas estão abrindo mão de escola bíblica dominical, tendo uma programação alternativa. E eu quero, assim, junto com os irmãos, ao início dessa escola, bíblica dominical e também de um evento tão importante como esse congresso, trazer isso à nossa memória, irmãos, como é importante, como será sempre importante esses grupos na igreja de coral, graças a Deus que Deus enviou um aqui para estar com a gente, e escola bíblica dominical, que a gente nunca perca isso do nosso coração, por mais que você até assista em rede social, outro tipo de programação alternativa, mas a escola bíblica dominical, inclusive, ela é de décadas, de séculos, e que a gente valoriza o tempo todo isso. Você pode dizer glória a Deus? Estar na escola bíblica dominical, irmãos, é muito importante para todos nós. Um cristão que frequenta a escola bíblica, eu estou citando isso porque hoje existem muitos cristãos que não conhecem escola bíblica dominical. E pode ter certeza, irmãos, no nosso tempo, muitos cristãos hoje já não sabem o que é escola bíblica dominical. E isso faz da gente cristãos mais superficiais. A escola bíblica dominical, ela vai dar base para a nossa vida durante toda a nossa trajetória cristã. E é essa escola, que a gente já citou aqui na igreja, que não tem uma formatura. Nós só concluiremos isso quando nós estivermos na Nova Jerusalém. Amém? Quando nós virmos a cidade santa,
Então, a gente não vai precisar mais de ensino, porque nós estaremos com o próprio Deus e glória a Deus. Amém? Então, que Deus abençoe todo o coral, todo o grupo, todos vocês, né? Os nossos irmãos foram recebidos agora, há pouco, né? O pastor André, a Ana, são conhecidos realmente de muitos anos. Eles me ajudaram muito no início da minha caminhada pastoral. Quando comecei a pastorear lá na igreja em Brisamar, em 94, quando comecei a pastorear lá. E o André não tinha barba branca, eu também não tinha cabelo branco. Mas eles me ajudaram muito, como o Luciano, que está ali ao lado dele também. Né? Foram pessoas, irmãos, que me acompanharam muitas vezes, até quase 11 da noite, porque o ônibus não passava. Graças a Deus que naquela época também não era tão como hoje, né? Lá. Hoje acho que não dá para ficar no ponto até as 11 horas da noite, não, mas na época a gente conseguia ficar. Não passava ônibus. E a gente saía de lá quase nesse horário, mas eles ficavam lá. Eles e um outro rapaz chamado Nivaldo. E ajudavam muito, como a Ana também, nos ajudou bastante. Então, recebê-los é uma alegria muito grande, como a Eduarda também, né, Eduarda, que foi, a gente conhece aí desde, nasceu lá, né, praticamente onde minha mãe mora, e a gente é muito grato pela vida da Eduarda. Tá bom, Eduardo? Que Deus te abençoe muito. Meus irmãos, nós vamos estar estudando aí sobre a Nova Jerusalém. Esse é o tema do coral, né? E o maestro nos pediu para a gente estar passando uma palavra, né, relativa a isso, como ontem vocês ouviram e vão ouvir logo mais à noite, falando sobre a Nova Jerusalém. Amém? Isso é algo que está no coração de todos aqui, irmãos? Todo mundo já ouviu falar na Nova Jerusalém? Já ouviu, irmãos? Amém? Esses textos, né, estão citados, a descrição dessa cidade, né, em Apocalipse 21 e 22. Nós vamos estudar daqui a pouco, de forma, claro, muito objetiva, devido ao tempo, né, o tempo que a gente dispõe realmente não é para um estudo escatológico de horas e horas, mas é para despertar no nosso coração que existe essa cidade e que um dia nós estaremos todos reunidos como igreja, formando a cidade santa, a Nova Jerusalém. Amém? É o que tem que estar no nosso coração. E antes de ler esses textos aí de Apocalipse, eu quero te pedir para você abrir na carta aos Hebreus, porque essa carta Carlos, me faz um favor. Você pega aquele outro púlpito ali, pede alguém para te ajudar aí. É só porque realmente vai cair aqui nas minhas coisas. A carta aos Hebreus. Obrigado, cara. Carta aos Hebreus, capítulo de número... Capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Ele fala sobre os heróis da fé. Essa carta, né, o capítulo 10 fala sobre os heróis da fé. E tem, capítulo 11, irmãos. A partir do versículo 13. Eu vou falar sobre duas pessoas rapidamente. Aos Hebreus 11, a partir do versículo 13. Lerei até o versículo 16. E depois vou ler do 24 ao 27. Todos encontraram aí? Aos Hebreus 11, 13? Então diz assim: todos esses morreram, como, irmãos? Na fé. O texto está se referindo aos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, heróis da fé, chamado heróis da fé. Todos esses morreram na fé. Repita comigo, na fé. Eles morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros
e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou o quê, irmãos? Uma cidade. É importante nós entendermos isso. O texto, irmãos, da carta aos Hebreus, diz que esses homens tomaram atitudes, porque eles tinham algo no coração. Amém? A gente só toma atitude na vida quando tem algo que motiva o nosso coração. Amém? Você só levanta da cama, eu só levanto de uma cama, porque eu tenho motivação para viver. Porque eu sei que eu tenho responsabilidades durante aquele dia. E muitos de nós, a maioria já se levanta, tipo, com alguma coisa na cabeça, pelo menos de imediato, vou tomar café. E esses homens, chamados heróis da fé, o texto diz que todos eles morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram nelas. Que promessas, irmãos? Diz que eles não obtiveram, morreram, mas viram essas promessas de longe. Prestem bem atenção, irmãos, como que eles viram as promessas de longe? Com os olhos físicos? Foi assim, pastor Delci? Não, estou vendo a promessa, então eu morro por ela. Não, não foi isso. Eles viram-na de longe pela fé, né, por aquilo que movia os seus corações. E diz que se alegraram com elas. Hoje, quando nós falamos de um tema como esse, irmãos, eu vi a Nova Jerusalém, o nosso coração se alegra com essa promessa. A gente ouve, né, os estudos, a escatologia, é uma cidade assim, assim, a gente sabe que é maravilhosa, mas a gente não consegue dimensionar a grandeza dessa cidade. Amém? A gente sabe que é linda, é preciosa, a gente sabe que esse é o destino eterno de todos nós. O destino eterno de todos nós não é uma sepultura. Glória a Deus. Não é uma sepultura. A sepultura, ontem foi lido até esse texto aqui, quando Paulo diz que aqueles que morreram em Cristo, que foram sepultados, ressuscitarão primeiro. Seus corpos ressuscitarão. E os vivos serão transformados. Mas, irmãos, todos, nem os nossos corpos ficarão na sepultura. Diz que teremos corpos incorruptíveis. Então, todos nós, irmãos, o nosso destino eterno, quando nós falamos, a gente imagina e se alegra com essa cidade. Você guarda isso no seu coração? Amém? Me recordo, irmãos, quando ainda muito novo na igreja, eu não sei se alguém já teve essa experiência, mas muito novo na igreja, convertido, recém-convertido, marcaram na igreja uma programação, e a programação era: nós vamos passar um filme sobre o arrebatamento da igreja. É claro, irmãos, que eu fui, né, assisti o filme. É claro que não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Era algo, irmãos, parecido Ultraman, né? Mas, irmãos, eu saí do culto e da igreja, do templo, e eu só olhava para o céu, e o coração disparado. Jesus está voltando. Esse lugar é lindo, esse lugar é maravilhoso. Porque, irmãos, a nossa mente, o nosso coração cria essa expectativa. Amém? E eles, irmãos, a palavra diz que eles morreram, se alegraram com essas promessas, porque confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nós, igreja, irmãos, vamos estar sempre confessando que somos peregrinos e estrangeiros aonde? Nessa terra. Porém, somos cidadãos eternos de onde? Do céu. Nós vamos morar no céu para sempre. Vamos estar com Deus para sempre. Mas esses morreram confessando que eram estrangeiros e peregrinos
nessa terra. Essa é uma confissão, irmãos, que nós que almejamos a Nova Jerusalém, nunca podemos deixar de confessar. Somos estrangeiros e peregrinos aonde? Nessa terra, mas somos cidadãos do céu. E o versículo 14 diz, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, e esta é celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, porque Ele preparou uma cidade. Então Deus não se envergonha daqueles que confessam que são peregrinos nessa terra. Porque nós almejamos uma cidade eterna. Agora, a partir do versículo 24 ao 27, diz assim, falando sobre Moisés, pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Numa outra versão, diz que ele via o invisível. Tem alguém com essa versão aí? Não? Tem, né? Algumas versões aí dizem, né? Porque ele via o invisível. Moisés também, além dos patriarcas, Moisés também, além de Abraão, Isaac e Jacó, Moisés também deixou tudo, como se visse a cidade santa, como ele contemplava uma promessa que ele ainda não entendia, mas ele sabia que tinha uma grande promessa para a vida dele. Glória a Deus, irmãos. É claro que nós hoje, irmãos, graças a Deus, o tempo foi passando, o Velho Testamento, o Novo Testamento, o Apocalipse sendo escrito. Hoje nós temos, irmãos, algo mais próximo do que é essa promessa. Temos motivo tão grande e muito maior do que aqueles que eram lá do passado, para nos alegrarmos com as promessas eternas. Glória a Deus. Jesus veio, morreu por nós. Em João capítulo 14, ele disse que iria, mas prepararia morada para todos nós, para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também. Essas são promessas de Deus para a nossa vida. Então, coloca a mão no seu coração aí, querido, todos nós, né? E vamos dizer assim, nós guardamos uma promessa, e ela é eterna. Nos alegramos por isso, irmãos, nos alegremos por isso. Essa é a razão de nós caminharmos. Eu disse que a gente já se levanta com uma razão. Essas promessas é a razão de nós caminharmos firmes na presença de Deus. Independente de lutas, de situações, de batalhas, porque os nossos irmãos também enfrentaram grandes batalhas. O próprio apóstolo Paulo, na segunda carta, capítulo 4, a Timóteo, capítulo 4, 7, ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei o quê? A minha fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua volta. Então, irmãos, todos nós guardamos essa promessa. Nós estamos aqui pela manhã para cearmos, mas, irmãos, isso faz parte do processo da nossa fé. Glória a Deus. Eu sei que nós somos estimulados, irmãos, a amar muitas coisas dessa vida. É claro que existem muitas mensagens hoje nos levando à autoestima, né? Aquela coisa, olha, você tem que ser feliz, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Mas, irmãos, semana passada nós ouvimos uma mensagem à noite. Não sei se os irmãos se lembram, mas João 16, 33 diz, no mundo tereis aflições, mas tende, ou seja, não perca o seu coração. Glória a Deus. Ouvimos sobre um homem chamado Gideão, 45 anos depois de uma promessa, ele diz, olha, eu estou pronto para entrar e para sair. Eu estou pronto para guerrear ou para fazer qualquer outro serviço. Porque Caleb vivia nesse propósito. E vimos um outro chamado Sansão, que abandonou a promessa. Então, que a gente guarde sempre no nosso coração essa alegria, irmãos, independente que a gente queira o melhor nessa vida, de coisas materiais, e que não é pecado, mas nós temos uma promessa eterna. Amém?
Então, nós vamos lá, Apocalipse 21, que nós temos a descrição dessa cidade, né? O que é essa cidade eterna? O que é Nova Jerusalém, irmãos? Alguém já teve a preocupação de procurar saber o que significa Jerusalém? Significado desse nome? O que a gente pode imaginar, irmão? O que significa Jerusalém? Jerusalém significa cidade de paz, habitação de paz. Tá? São significados do nome Jerusalém: cidade de paz, fundação da paz, habitação da paz, morada da paz. Esse é o significado do nome Jerusalém. Tá? A Nova Jerusalém, irmãos, em Apocalipse 21, eu peço a você que deixe a sua Bíblia aberta aí. E vamos lá, o primeiro slide. Ele diz assim: a Nova Jerusalém, irmãos, é mencionada pelo apóstolo João no livro do Apocalipse. Apesar de ser citada uma vez no capítulo 3, versículo 12, abre aí a sua Bíblia, capítulo 3, versículo 12 de Apocalipse. E quem puder, eu vou pedir ao Tiago aí que peça um dos irmãos aí que nos ajude nessa leitura. Apocalipse 3, 12. Pede a Sofia aí pertinho, que está aí pertinho. Apocalipse 3, 12. O que diz o texto? Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Amém. Então, irmãos, a Nova Jerusalém, embora Apocalipse 21 e 22 fale sobre ela, mas em Apocalipse 3, 12, já cita, né, essa Nova Jerusalém. Ao vencedor farei que seja uma coluna do santuário do meu Deus e jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu... Qual é o nome da cidade? Qual é o nome da cidade, irmãos? Nova Jerusalém, né? Que diz aqui no Apocalipse capítulo 21. Então, e outras vezes, indiretamente, no decorrer do livro também é citado essas cidades. Mas são nos capítulos 21 e 22 que ela é descrita em detalhes. Quantos já leram aqui Apocalipse 21 e 22? Todo mundo já leu, irmãos? Todo mundo já leu, né? Então tá ótimo. Vamos lá, o segundo slide. As diferentes interpretações acerca da Nova Jerusalém. Por que a gente cita aquilo ali, irmãos? Quando nós lemos Apocalipse 21 e 22, lá vem descrevendo o que é a cidade. Quem pode citar aqui uma das características que você se lembra quando você leu? Ela é uma cidade... Ô, irmãos, me ajuda aí. De repente eu não estou sendo claro na pergunta, né? Rua de Ouro. Quê? Ah, tá. Mas não escutei, não. É uma cidade preparada. Tem sol. O texto diz que ela tem sol? Não tem sol. O texto diz que lá tem mar? Lá não tem mar, né? Lá tem estrela? Lá não tem estrela. Lá tem rua esburacada? Não tem. Lá tem velhinho de bengala? Oi, irmão, vamos lá. Não é nada contra nós idosos de bengala, nada disso, irmãos. Mas lá não vai precisar mais disso. Essas limitações não vai existir. Lá tem lágrimas? Lá não vai haver mais lágrimas, né? Não vai ter mais tristeza. Então, mas ela tem umas medidas, né? O texto fala, e existem diferentes interpretações da Nova Jerusalém. Apesar de haver uma grande variedade de interpretações sobre a Nova Jerusalém, principalmente em relação aos detalhes escritos do Apocalipse, basicamente elas se convergem em duas posições centrais, conforme veremos a seguir. A interpretação literal da Nova Jerusalém
e a interpretação simbólica da Nova Jerusalém. Até aí estamos entendendo? Você pode ter uma visão literal e uma visão simbólica do que se descreve a Nova Jerusalém. Vamos lá ver um pouquinho o que é a interpretação literal. O termo literal, irmão, já diz, né? Literal. É o que está escrito, né? Entende que a descrição da Nova Jerusalém no capítulo 21 do Apocalipse deve ser interpretada de forma literal. Essa é uma das interpretações. Logo, trata-se de uma cidade edificada exatamente como está descrito no capítulo, de modo que quando João revela que o muro tem uma medida de 144 côvados, por exemplo, é porque literalmente o muro da cidade possui exatamente essa altura. Ou quando é dito que a cidade possui 12 portas, é porque, de fato, ela possui literalmente 12 portas. Essa é a interpretação literal. Certo, irmãos? Amém? Todo mundo entende o que é literal? Todo mundo, né, irmãos? Literalmente, eu tenho meu cabelo branco. Isso não é figurado. Tá, irmãos? É literal. Tá? Ninguém pensa que eu tenho cabelo branco. É isso aí mesmo. E acabou. Eu tenho 1,71 m de altura. É isso aí e acabou. Isso não é figurado, não. Essa é a medida que eu passo em qualquer lugar onde eu vou. Agora, irmãos, a interpretação simbólica. A interpretação simbólica, irmão, entende que a descrição da Nova Jerusalém deve ser interpretada de maneira simbólica. Ou seja, a Nova Jerusalém é o símbolo de algo que está sendo transmitido na revelação presente do livro do Apocalipse. Vale ressaltar que essa interpretação, de forma alguma, entende a Nova Jerusalém como um tipo de utopia. Ao contrário, essa interpretação considera o padrão literário do livro do Apocalipse. Essa é uma outra interpretação. Que tudo que está escrito em Apocalipse 21, né, é algo simbólico para que a gente entenda. Isso não quer dizer que é utópico. Utópico, para todos nós, né, eu sei que alguns aqui fazem essa leitura, né, conhecem bem o que é esse termo, mas utópico é aquilo que parece que existe, mas não existe. É uma fantasia. Oi? Mas a interpretação simbólica jamais está dizendo que a Nova Jerusalém é uma fantasia. Tá bom, irmãos? Seja ela literal ou seja simbólica. Ela existe, só que um é literal. Um crê que é literal. Outro acredita que é simbólico, mas a cidade existe. Um crê que a cidade tem 144 côvados, né? Como diz o texto. Agora, outro já crê que isso aí é para mostrar a dimensão, é algo esplendoroso, infinito. Esse sentido seria a leitura simbólica, como outros textos do Apocalipse. Isso. Né? Então, vamos lá ao terceiro. A Nova Jerusalém é a cidade... A Nova Jerusalém é o que, irmãos? A cidade santa, tá bom? Apocalipse 21, 10. Vamos lá, essa leitura. Apocalipse 21, 10. Irmãos, eu preciso da colaboração de vocês aí agora na leitura, tá bom? Tiago, já coloca aqui na frente, aqui, pede os nossos irmãos pastores aqui para nos ajudar. Apocalipse 21, 10. Vamos lá fazer essa leitura? E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha, me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Isso, irmãos. Então, a Nova Jerusalém é descrita como a cidade santa. Certo? Amém? Glória a Deus. Não é Nova York, não é o Rio de Janeiro para muitos, né, que não são do Rio de Janeiro, né, tem uma outra visão do Rio de Janeiro. A cidade é... João viu o que? A cidade santa. Então, vamos lá. Versículo 16. A cidade tinha a forma de um quadrado, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara,
e tinha 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Glória a Deus. Versículo 18. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Amém. Então, isso relata um pouco o que é a Nova Jerusalém. Lemos o versículo 10, 16 e 18. Então, irmãos, ela é revestida da glória de Deus. O seu resplendor se assemelha a uma pedra muito preciosa. Isso significa que a Nova Jerusalém reflete a glória de quem? De Deus. A Nova Jerusalém reflete a glória de Deus. Por isso que eu citei algumas cidades aqui, né? Mesmo o Rio de Janeiro chamado Cidade Maravilhosa, mas a Nova Jerusalém reflete a glória de quem? De Deus, tá bom? Que é a noiva. E a noiva, que é a noiva, reflete a glória do noivo. Como a igreja vai refletir a glória de quem? De Cristo, né? Então, isso é a cidade celestial. Ela é santa, ela é a noiva, ao contrário da Babilônia, a grande prostituta. Porque no livro do Apocalipse, que nós também não vamos estudar hoje, mas cita a Babilônia. A grande o quê? Prostituta. Mas cita a cidade que nós vamos estar, a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém tem 12 portas. Agora o pastor Richard vai ler o capítulo 21, versículos 12, 13, Amém. 21 e 27. Aproveita, né? Vamos ler todos. 21, 12, 13, é isso? É. Vamos lá, então. Vamos lá. 21, 12, 13. Vamos lá. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas suas portas 12 anjos. E os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E do lado do levante tinha 3 portas, e do lado do norte tinha 3 portas, e do lado do sul 3 portas, e do lado do poente 3 portas. Agora, qual? 27? 21. O 21. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. 23, 25. 23 e 25? Não, 23? 25. 25 e 27. Valeu. E essas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E elas trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Glória a Deus. Esses versículos são suficientes, né, para a gente ter uma noção. Então, irmãos, acompanhem comigo, né? Diz que as portas estão distribuídas de 3 em 3 em cada direção. O pastor fez a leitura, norte, sul, né? Cada direção, 3 portas. São quantas portas? 12, né? As portas mostram que há abundante oportunidade de entrar nessa cidade. Vai guardando isso, irmãos. E que os habitantes provêm de todas as partes do mundo, né? Então, esse sentido de portas, né, nos mostram isso também. E que vem gente de todas as partes do mundo. Mas os anjos postados em cada uma porta mostram que nem todos podem entrar, né? Os cidadãos da Babilônia, os admiradores da meretriz, não podem pertencer à noiva. Essa cidade é a habitação apenas da igreja redimida, do verdadeiro Israel de Deus, dos santos da antiga e da nova dispensação. Repare que os nomes das 12 tribos estão gravados aonde? Nas portas. Tá? E na leitura que o pastor Richard também fez, irmãos, mostra, né, que nessa cidade não vão entrar todas as pessoas. Tá bom? É uma cidade para aqueles que guardaram a sua fé. Tá bom? Então, a primeira coisa que os irmãos guardem é que a Nova Jerusalém, ela é uma cidade santa. Glória a Deus. Ela é uma cidade santa. Ela tem 12 portas. Agora vamos a essa parte. A Nova Jerusalém tem um grande muro. Isso aí já foi citado, né, que ela tem um grande muro. E a gente começa, né, irmão, na nossa cabeça. Eu sei, irmãos, que precisa muito assim a gente começa a visualizar, porque não é um estudo fácil.
Todo mundo estuda Apocalipse. E, irmãos, para estudar, tem gente até falando, eu não gosto de ler o livro do Apocalipse, porque eu não entendo nada. Né? Então, a gente precisa tentar trazer na nossa mente algumas coisas. Por isso que a gente está citando que ela tem portas, ela tem muros, certo? Então, a gente começa a imaginar o que seria, o que é essa Jerusalém. Jerusalém tem um grande muro. Ao mesmo tempo que a cidade tem 12 portas, também tem uma grande muralha, o que significa que ela não é aberta a tudo. Muralha significa segurança, proteção. O muro mede 144 côvados, ou seja, 12 vezes 12, mais uma referência ao número que representa simbolicamente o povo de Deus. As medidas da cidade simbolizam sua associação com as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Uma figura dos santos da antiga dispensação e da nova dispensação. Essa cidade é linda, irmãos. E quando cita, né, esse 144, faz essa associação, a antiga dispensação, a nova dispensação. Deus sabe de todas as coisas, né? Vamos ao quarto. Na cidade há portas e as portas estão abertas. Em cada porta tem um anjo e a cidade está cercada por uma muralha. Essa muralha demarca a santidade da cidade, separa o puro do impuro. Esse muro protege os que estão de dentro e afasta os que estão de fora. Irmãos, quando que a gente faz a decisão pela promessa eterna? É depois que morre? É hoje ainda, certo? Amém? Então, isso é importante a gente guardar no nosso coração. Existe uma separação na eternidade. Para aqueles que hoje confessam que creem nessa promessa e para aqueles que hoje desprezam essa promessa. Glória a Deus. Guardamos isso no coração. Amém? Porque é tão importante caminhar até o fim, porque só os vencedores habitarão nessa cidade. Glória a Deus. Nós vamos ouvir muita gente dizendo isso é besteira, é utópico, larga sua fé, abandona sua fé, não acredita nisso. Mas, irmãos, nós guardamos isso no coração. Seja a interpretação literal ou simbólica do Apocalipse, mas uma coisa nós sabemos, ela existe e essa promessa está no nosso coração. Glória a Deus, está preservada e é por isso que nós caminhamos. Vamos ao próximo. A Nova Jerusalém, irmãos, além de muro, portões, ela tem 12 fundamentos. Tá? E está escrito em Apocalipse 21, 14. Vamos ler só o 14, o versículo 14. Apocalipse 21, 14. O último foi o pastor Richardson, né? Agora a Kátia, né? Está aí? Apocalipse 21, 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Isso, ó, olha só, irmãos. A muralha da cidade tinha quantos fundamentos? 12. E sobre esse estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Tá certo? Então, a cidade tem 12 fundamentos com os nomes dos 12 apóstolos. A Nova Jerusalém está construída sobre o fundamento da verdade, a verdade revelada nas Escrituras através dos apóstolos, a qual é Jesus, a pedra angular desse fundamento. E Paulo ele diz que Jesus, aí na carta aos Coríntios 3,11, ele é a pedra angular. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, 1 Coríntios 3,11. 1 Coríntios 3, versículo 11. Irmã Shirlene, pode ler aí? Depois a irmã Elisângela. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o principal fundamento, tá? Então, isso nós guardamos no nosso coração. Nessa cidade, os santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento estarão unidos. Então, não é uma cidade, irmãos, para a igreja só atual. Quando você lê lá, na carta aos Hebreus, que Abraão, Isaac, Jacó,
Moisés, eles viam essas promessas. Essa cidade, irmãos, ela foi preparada para os santos do Antigo e do Novo Testamento. Amém? Alguns hinos, né? Semana passada foi falado muito de hino aqui, né? Semana retrasada, quando o pastor Sérgio, pela manhã, citou um hino, depois a pastora Marta Assis também. Alguns hinos que ontem foi cantado aqui na igreja, né? Autor da minha fé. Alguns hinos que cantávamos, né? E ainda trazemos na memória. A gente canta aqui, vamos ver, Pedro, João. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós veremos, né, essas pessoas tão importantes, vamos conhecê-las. Com certeza não faremos uma selfie com elas, né? Certo, irmãos? Amém? Todos nós seremos importantes, mas nós veremos, né? Tem um hino aí não sei se é J. Neto, né, que cantava esse hino, que nós veremos Pedro, João, né, os apóstolos. Era J. Neto, né? Então, o pessoal ri aí porque fala que eu só cito coisa antiga, né? Mas irmãos, nós cantamos, né, e precisamos cantar, né, esses louvores, porque eles trazem ao nosso coração a lembrança dessa promessa. Daqui a pouco nós vamos cear e vamos cantar um hino que lembra também a morte de Jesus. Glória a Deus. Então, nessa cidade, irmãos, vão estar santos do Antigo e do Novo Testamento. Amém, Fernanda? Você crê que você vai ver Abraão? E aí, Augusto? Quem você gostaria de ver, irmãos? Eu não sei, né, irmãos? Eu não sei. Diga, Fernanda. Aproveitar para fazer duas perguntas aqui já. Ó, cuidado aí. Pastor Richard vai ajudar o senhor a responder. Tem mais outros universitários aí. Conheceremos os que já foram ou que estiveram aqui. Não teremos lembrança dos que ficaram? Porque não existe dor, não existe tristeza. Como será esse sentimento nosso, né? De que a gente só vai lembrar dos que foram? Outra, a igreja vai ou não passar pela grande tribulação? Então você me responde a primeira. Tá bom? E aí, você acha que você vai se lembrar dos que ficaram? Não vamos, né? A gente não vamos nos lembrar do que passou. Não vai ter nada de lembrança de tristeza. Glória a Deus. Então, eu sei que eu vou ver o meu Jesus, né, lindo, maravilhoso, né, especial. A Bíblia diz que hoje nós somos transformados de glória em glória. Cada dia nós estamos mais parecidos com Ele. Mas um dia nós seremos como Ele é, né? Seremos, quando eu digo assim, seremos eternos. Não vamos estar sujeitos mais à morte, né? Um dia nós o veremos. E, irmãos, não é que eu quero ir muito além, né? Mas como será o nosso Jesus? Né? Com certeza não é essa figurinha que a gente fica, né? Imagina a imagem dele. Mas o nosso Jesus é lindo. Glória a Deus, e nós podemos falar, Jesus é lindo. Então, irmã Fernanda, com certeza, nós não vamos ter lembrança, né, dos que ficaram, porque isso nos traria tristeza, né? Se vamos passar pela tribulação, existe uma linha de pensamento que acho que nós passaremos. Nós, metodistas, nós não cremos que passaremos pela grande tribulação. É um assunto, né, extenso, que a gente pode abordar num outro momento, mas nós cremos que estaremos com o Senhor antes da grande tribulação, e que na grande tribulação outros estarão aqui que não receberam Jesus como Salvador, né? Não creram na promessa. A senhora quer fazer uma pergunta também, mãe? Eu já li e reli. Quando a gente partir daqui,
O que fica, fica no esquecimento. Ninguém leva lembrança daqui. Fica tudo do esquecimento. Quando Certo. nós estivermos com Jesus. Amém. Fernanda, te respondi, tá? Uma hora a gente até entra, né, no assunto aí da grande tribulação, de milênio, mas nós não cremos, tá? A nossa linha de fé, embora tenha uns irmãos que acham que nós estamos até vivendo a grande tribulação, mas não é essa a intenção. Nós cremos que nós passaremos por tribulações, por lutas, por batalhas, mas não a grande tribulação, como igreja de Deus, tá bom? Nós seremos poupados desse momento tão terrível, a grande tribulação. Vamos lá continuar aí, né? Então, a Nova Jerusalém tem 12 fundamentos. A Nova Jerusalém é medida como cubo perfeito. O que é um cubo, irmãos? É um dadinho, né? Porque ela diz que ela tem, a cidade mede 12 estádios, algo em torno de 2.200 quilômetros. A gente imagina o que são 2.200 quilômetros. Se a gente fosse olhar no sentido literal, a gente falaria, essa cidade tem 2.200 quilômetros, né? Largura e altura, então ela é de medidas iguais. Essa medida não deve ser entendida de forma literal, mas simboliza tamanha plenitude conferida à igreja, formada pelo povo escolhido de Deus durante a história. Apenas esse povo é que poderá entrar nessa cidade. A medida da cidade é um símbolo de sua majestade, grandiosidade e suficiência. O formato da cidade, o cubo perfeito, é o mesmo formato do Santo dos Santos, no tabernáculo e no templo, um lugar onde apenas o sumo sacerdote podia entrar. Isso mostra que a Nova Jerusalém é o mais íntimo lugar de comunhão com Deus, onde o próprio Deus habita, e todos os habitantes são reis e sacerdotes. 1 de Pedro 2:9. Vamos ler esse texto? 1 de Pedro 2:9. É uma cidade perfeita, irmãos. É uma cidade perfeita. 1 de Pedro 2:9. Quem vai ser o próximo a ler? Me ajuda aí, quem é o próximo? Elisângela, Fernanda, Tiago. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciareis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Mas vós sois o quê, irmãos? Vós sois o quê? Geração eleita, sacerdócio santo, real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, isso é vaidade, guardar isso no coração? Presunção? Não, é para que a gente entenda. Irmãos, nós vamos cear daqui a pouco, é para que a gente entenda que existe uma separação. Não é aquela visão de santo que nós vamos estar andando aí com a auréola na cabeça, que nós não comemos mais, não conversamos mais, nos isolamos de tudo. Não é essa a visão. Mas o texto de 1 de Pedro 9 diz que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de quem? De Deus. Santo é separado. Por que algumas coisas que aquela pessoa que não tem Jesus faz e nós não podemos fazer? Porque nós somos separados. Entendem isso, irmãos? Amém? É porque hoje uma das batalhas é para mostrar que tudo é igual. Que não existe separação. Uma das armas do adversário é essa, relativizar e dizer, olha, não existe o perfeito e o imperfeito. Mas existe uma separação, irmãos. Aquele que almeja essa cidade precisa viver nessa terra entendendo isso. Essa é a razão para a gente se comportar de maneira
santa, separada, porque existe uma cidade preparada para nós. Se nós falarmos no tempo de hoje, olha, preste bem atenção todos nós, irmãos, se nós falarmos uma coisa bem do lado assim, mais da moralidade, você fala assim, olha, o marido trair a mulher é pecado, os adúlteros não entrarão na cidade santa. Você concorda com isso? Amém? Só que existe, é claro, irmãos, hoje toda uma abordagem de, não, isso aí foi a mulher, ela merecia. Não pode, né? Então, existe sim, irmãos, um comportamento. Sexo entre solteiros é pecado ou fraqueza? Pecado. Aqueles que almejam, irmãos, a cidade santa, precisam andar com esse tipo de pensamento. Certo, irmãos? Amém? A mulher, por mais que um corpo bonito que possua, ela precisa saber que precisa se vestir com decência. Não pode ser, irmãos, uma vestimenta apelativa, que vai fazer homens estarem pecando, desejando o corpo dessa pessoa. Isso, irmãos, a gente precisa entender. Homens e mulheres também. Glória a Deus. O corpo quem nos deu foi quem? O Senhor, foi Deus, irmãos. O nosso corpo, por mais que a gente ache não é bonito, ou não é, mas o nosso corpo, 1 Coríntios 3,16, diz que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Isso é importante a gente guardar, porque a gente vai para uma cidade que tem 12 portões, 12 fundamentos, portas para cada local, uma muralha. Mas nós precisamos entender que essa cidade é santa. Isso define como nós vivemos nesse mundo, como igreja. Nós não somos só, irmãos, evangélicos, protestantes. Quando eu digo não somos só, não é depreciando, porque isso é muito importante para a nossa vida. Nós não estamos numa escola bíblica dominical só porque a gente tem que cumprir uma exigência. Não, irmãos, nós estamos aprendendo. Glória a Deus. Porque nós não estamos lá nessa cidade santa, nós almejamos ela, mas aqui na terra nós somos geração eleita, povo, né, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. A nossa fala denuncia. Glória a Deus. Não é que a gente vai chegar nos locais, irmãos, e falar assim, ô varão, aí todo mundo vai saber, esse cara é crente, né? Não é isso. Mas a nossa fala denuncia, acredito que como eu, você também, em alguns lugares que a gente chega, a gente já fica atento. E às vezes uma fala de uma pessoa já mostra por dias, né? Essa pessoa é diferente. Ela tem algo diferente. Então, irmãos, nós somos diferentes. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, primeiro dia da semana. Nós temos uma vida diferente. Amém? Glória a Deus. Porque nós somos sacerdotes. Ah, não, crente pode falar palavrão. Ah, mas eu ouvi fulano falando palavrão. Irmãos, crente não fala palavrão. Irai-vos e não pequeis. Não, eu converso, né? Outro dia eu estive conversando e graças a Deus que eu vi esse testemunho de uma pessoa, ele falando, eu falava muito palavrão, agora eu já não falo, eu me sinto mal. O nosso organismo faz o que, irmãos? Por ser templo do Espírito Santo, repudia, porque nós temos em nós o quem? O Espírito Santo. Glória a Deus, irmãos. É diferente, irmão. Você já pensou? Eu não sou sacerdócio real, né? Sou embaixador do reino, represento o céu nessa terra. Irmãos, e realmente nós representamos quem? O que o embaixador faz? Representa a sua nação. Não é muito sério, pastor Delci? A gente anda, irmãos, ó, cuidadoso, vigiando. Certo? Amém? Vigiando. Ah, não, o pastor, não, membro da igreja. Irmãos, independente do irmão, do pastor, de quem,
nós andamos vigiando, porque nós temos um Deus que nos sonda e nos olha em todo o tempo. Glória a Deus. Não, eu sou crente só na igreja, dentro de casa eu sou outra pessoa. Não, irmãos, tanto quanto na igreja, eu sou cristão dentro da minha casa. Os louvores que eu canto na igreja, eu canto na minha casa. Por quê? Irmãos, nós almejamos essa cidade maravilhosa. Glória a Deus. Quinta-feira nós estávamos falando aqui a importância de intercedermos pelos outros. Eu vou estar sempre intercedendo pela vida do Carlos, vou ficar feliz com a bênção dele. E isso, irmãos, nós trazemos no nosso coração. A nossa palavra é sim, sim, não, não, e tudo aquilo que promove edificação. Que nós vamos morar na mesma cidade. Não entra nessa pilha não, irmão, de rede social, ver cristão aí discutindo em rede social. Não entra nem lá, nem em nenhum outro lugar. Nós somos geração eleita, irmãos. Geração eleita. É diferente, irmãos. Por mais que a nossa carne fica, irmãos, ó, se prendendo para fazer alguma coisa contrária. Sabe o que é isso? Quando alguém diz para você, você tem que fazer uma dieta, e você vê lá, né, o churrasco, você está com dieta de churrasco, você fica... Imagina, irmãos, a luta, aí seria um sentido simbólico, né? Olhar para a pessoa, ele está toda amarrada, né? Querendo comer um negócio e não pode. Você imagina a gente lutando contra a nossa carne, irmãos, para lembrar que nós somos cidadãos da onde? Do céu. Está todo mundo fazendo, se comportando errado, e a gente está... Senhor, eu sou cidadão do céu. Meu colega acabou o trabalho, foi para a cerveja. Senhor, eu sou cidadão do céu. Amo essa pessoa, gosto, converso com ela, abraço, digo que estou preocupado com a família dela, mas esse é outro caminho. O Salmo 1 está no meu coração. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda. Ah, não, mas eu sou crente moderno. Não, irmãos. Você continua sendo do céu. Não tem, né, pastor Richardson? Não tem. Outro dia o pastor José Ricardo teve a oportunidade de pregar aqui sobre o Salmo 15. O cidadão da onde? Do céu. Aquele que não difama com a sua própria língua. Aquele que, mesmo com dano próprio, mantém o quê? A palavra. Glória a Deus. Isso, irmãos, é para a gente guardar no nosso... Não, mas eu sou muito sincero. Irmãos, a nossa sinceridade... Outro dia eu vi o bispo falar algo, irmãos, eu estava na reunião, eu admiro muito ele. Quando eu digo não é endeusar, não, irmãos. É que eu não sei de onde que ele tira isso, é só Deus para botar na cabeça dele. E ele estava falando sobre verdade, ele falou assim, ó, tem a verdade verdadeira e a verdade conveniente, Marco. Aí a minha cabeça, ó. Aí ele falou assim, pastora Deise, a verdade, a coisa verdadeira é aquele quando você olha para a pastora Deise, isso aqui é simbólico, tá? É literal. Olha para a pastora Deise e diz assim, pastora Deise, estou falando uma verdade, a senhora é mulher de Deus. Verdade, irmãos? Verdade? Glória a Deus. Aí eu fiquei pensando, por que ele falou verdade conveniente? É só aquela quando eu estou interessado, pastora Deise, a senhora é mulher de Deus. E a senhora é, mas uma verdade conveniente, porque eu estou interessado em alguma coisa. Nos quitutes. Então, existe a verdade conveniente, irmãos. E essa é uma luta da gente. É aquela que a gente fala em nome da nossa sinceridade, mas eu estou falando a verdade. Irmãos, só detona, prejudica, separa, atrapalha. Não é que a gente vai ser omisso. Mas nós somos, o pastor Richard disse, há tempo para todas as coisas, né? Nós somos cidadão da onde, irmãos? Do céu. Mesmo que eu possa falar mal do governo, estou falando uma verdade. Mas, irmãos, a Bíblia diz para eu orar pelo meu governo. É uma verdade? Se eu falar mal, perdão. Se eu tiver que falar, né, alguma coisa, pode ser até uma verdade, mas é o meu dever orar pelo meu governante. É ou não é, irmãos? Estou falando um erro ou uma verdade? É isso, Felipe? Seminarista, é isso?
Aí eu ouvi o bicho falando sobre isso, gente. A verdade conveniente e a verdade real. O cidadão dos céus, irmãos, ele fala a verdade conveniente ou a real? A real. Eu não sei de onde ele tirou isso, irmãos. Eu não sei. Como outras ele lança. Às vezes o pessoal, o pastor Zé Ricardo convive também, ele lança umas coisas que eu falo, de onde que ele tirou isso? Né? De onde que ele tirou? É a experiência da vida, são 78, 79 anos, e com certeza, irmãos, aqueles que são mais velhos sabem muito mais. Glória a Deus. Então, é só isso. Eu usei esse tempo para mostrar, irmãos, que uma coisa, essa cidade, ela é perfeita, e nós somos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, separado, propriedade exclusiva de Deus. Glória a Deus. Não é isso, Fernanda? A gente olhar e falar assim, não, sou de Deus. E acabou, irmãos. Não é isso, Rica? Irmã Sônia, você é cristã? Eu sou discípula de Jesus, sou seguidor de Deus. Amém. Deus vai dar vitória, mas enquanto não aposentar, Deus vai dar graça para a irmã também ficar lá firme. Não, irmã, não deixa seu coração se amargurar com isso não, fica firme com Jesus. Ele é a sua justiça, né? E vai dar vitória. Irmãos, eu vou passar só para mais um slide, porque não vai dar o tempo, né? Mas a praça da Nova Jerusalém é indescritível. Também fala sobre a praça. 21. Vamos lá? Apocalipse 21. Irmão, o Wilca, o pastor... Deixa a irmã aproveitar quem não leu ainda. Apocalipse 21. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Olha só, irmãos, a cidade tem até praça. Né? Praça é o lugar que todo mundo gosta de ficar, né? E essa praça é indescritível. A gente não pode só olhar, né, irmãos, assim, 21. A praça dessa cidade é de ouro, como vidro transparente. Se a gente olhar no sentido literal, a gente fala, de ouro? O Vaticano é de ouro. Não, irmãos, aqui é algo indescritível. O que a gente mais conhece de precioso é o ouro, né? Mas é algo, irmãos, sobrenatural. Imagine quem... O arquiteto dessa praça é quem? E da cidade? O próprio Deus, irmãos, idealizou. Imagina aí, irmãos. O Niemeyer criou aí algumas coisas que estão até hoje. Mas, irmãos, o arquiteto dessa cidade é o próprio Deus. Qual é a grandeza de Deus? Um Deus tão grande, soberano, que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. A gente estuda a ciência e a gente fala, como que pode ser tão perfeito? Como que as coisas batem tanto? Como é que o homem precisa de um coração? Se para esse coração, morre. Como é que a gente respira? Como a gente respira? Como que funciona essa questão da gravidade? Se tivesse uma coisinha mais ou a menos, todo mundo explodiria, acabaria tudo. Mas um Deus perfeito criou tudo com seus detalhes. Foi evolução. Foi não, irmãos. Nós cremos, foi a criação de um Criador perfeito. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Os homens querem colocar, não, isso foi uma evolução. Irmãos, nós cremos lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, quando Deus cria todas as coisas. 1, 2, ali já começa a falar da criação. Glória a Deus, irmãos. E Ele criou tudo perfeito. O sol para governar o quê? O dia,
a lua à noite. O idealizador, irmãos, dessa grande praça é o próprio Deus. Se a terra é linda, você acha e nós achamos, imaginem a cidade santa. Irmão, imagine a cidade. Não tô, acho que os irmãos. Imagine a cidade. Irmãos, a gente tem que ser igual o pentecostal. Imagina a cidade santa, irmãos. Uma cidade que quem criou, o grande arquiteto dessa cidade, já preparou. Jesus: eu vou preparar morada para vós, para que onde eu esteja, vocês também. Ele criou o melhor para a nossa vida, irmãos. Como um pai, nós preparamos o melhor para os nossos filhos. O nosso Deus, irmãos, preparou algo, irmãos, sobrenatural para a nossa vida, irmãos. Vai nos dar um corpo perfeito. Vai nos dar, irmãos, um corpo incorruptível. Mas também nos dará, irmãos, uma cidade, irmãos. Irmãos, nós vamos sapatear lá no céu direto. Só pode, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos, irmãos. Vai ser isso, e isso precisa alegrar o nosso coração, irmãos. Senão a gente troca as coisas do céu pelas coisas da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, o que vai ser essa cidade, irmãos? O arquiteto dos arquitetos, o único, irmãos, criou essa cidade para nós. No mundo tereis aflições, Paulo diz, as tribulações dessa vida não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Irmãos, isso não é brincadeira não, irmãos. Isso não é pouca coisa não, irmãos. Isso é coisa preciosa para a nossa vida, irmãos. Foi por isso que Moisés deixou todas as riquezas do Egito por isso. Abraão deixa tudo porque ele enxergava algo invisível. Não foi por nada, irmãos, que o apóstolo Paulo, irmãos, largou tudo e diz: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Porque creram, irmãos, e nós precisamos crer. Glória a Deus. Nunca deprecie a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. E nessa cidade quem vai morar é quem? A noiva. Quem vai morar nessa cidade, irmãos? A noiva. O grande arquiteto preparou essa cidade. Quando eu digo grande arquiteto, irmãos, é coisa... Estou falando só para a gente entender a linguagem. Porque Deus, Ele é soberano. Ele é altíssimo. E eu falo isso porque a gente fica lisonjeado quando a gente vê os arquitetos. Eu trabalho com alguns, eles fazem uns projetos. Pessoal, que projeto! E realmente é, irmãos, a gente tem os seus talentos. Mas Deus é perfeito. A praça da cidade, olha ali, irmão. Você já viu uma praça de ouro puro com vidro transparente? A gente não viu ainda. Tenho certeza que não. A praça é o lugar central de uma cidade e onde as pessoas se reúnem. A Nova Jerusalém, as 12 portas revelam a praça central, uma praça de ouro puro, como vidro transparente. O centro da cidade é puro, belo e valioso como ouro, íntegro como vidro transparente. Nessa cidade não há nada escondido. Nós vamos ver tudo, 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 tudo. Você pode colocar em pé, irmãos? Glória a Deus. Erebachura bandara bachuri rabachure bachura. Rabachure bachara bachara mandere bachuri rabachure rebala bachure bandare bachura. Rabachura bachure bandara bachuri rabachura. Ô querido, que se alegre o seu coração, erga sua mão. Mesmo que você ainda não veja, querido. Mas um dia você verá. Chamar o Ministério Levítico, Augusto. Já está ali, né?
Glorifique a Deus, irmãos, por essa cidade. Que não seja apenas o tema, né, do congresso, eu vi a cidade santa. Que os coristas, irmãos, não cantem só, eu vi a cidade, a Nova Jerusalém. Mas que nesse dia, irmãos, todos nós possamos nos alegrar com isso. Você pode erguer as suas mãos e dizer glória, glória, glória a Deus. Irmão, você pode dizer, querido, porque não vai haver silêncio no céu. Ontem o pastor leu aqui, o nosso presbítero, 30 minutos, houve um silêncio, porque haveria algo muito especial. Oh, louvado seja o nome do Senhor! Mas lá, irmãos, nós vamos dar glória, glória, glória a Deus. Veremos como Ele é, cantaremos perfeito, perfeito, perfeito. Um grande coral, perfeito, perfeito, perfeito. E Robson não será o Robson, o maestro? Acho que não, Robson. Você vai cantar também, nós vamos todos cantar, irmãos. Guarda isso no coração. E vivamos, irmãos, nesse mundo de forma diferente. Tem hora que dá vontade de chutar o balde, não chuta não, irmão. Não joga a promessa fora, não. Oh, glória a Deus, caminha, caminha firme no Senhor. Você pode louvar ao Senhor, querido? Ah, bendito seja o Senhor. Existe